Você já parou de persegui-la? Não por raiva, não para jogar joguinhos, mas porque algo dentro de você disse, chega, e de repente ela agiu de forma diferente. Veja bem, a maioria das mulheres está acostumada a ser perseguida, está acostumada a um homem reagindo, correndo atrás, provando seu valor. Mas quando você não faz isso, quando você permanece composto, desapegado e em silêncio, algo muda. Não apenas na percepção dela sobre você, mas em sua própria mente. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no que ela realmente pensa quando você para de persegui-la e por que sua quietude, quando enraizada no amor próprio e na calma estoica, fala mais alto do que quaisquer palavras. Vamos começar. Número 1. Espere. Ele não está reagindo. No início é confusão. Ela está acostumada com homens que intervêm para consertar as coisas, para implorar, para explicar. Mas você não. Você observou, deixou o silêncio pairar. E agora, esse silêncio ecoa mais alto do que qualquer parágrafo que você poderia ter enviado. Você não reagiu porque superou os impulsos emocionais. Isso é estoicismo em ação e não passa despercebido. Ela esperava uma perseguição, uma enxurrada de mensagens, um sinto sua falta tarde da noite ou até mesmo um apelo dramático por clareza. Mas em vez disso, ela se deparou com sua calma, sua contenção, sua ausência de caos. E é aí que algo interessante acontece na mente dela. Ela começa a se perguntar, será que eu o interpretei mal? Será que forcei a barra? A própria falta da sua perseguição cria uma nova energia, uma que ela não antecipou. Veja, em um mundo onde todos lutam para ser ouvidos, o homem que permanece em silêncio diz muito. Quando você não persegue, você força a reflexão. Ela repassa suas palavras, seu tom, a última mensagem que enviou. Ela analisa o momento em que se afastou e de repente não tem mais certeza de que era ela quem estava no controle. Do ponto de vista estoico, sua paz não é algo que você oferece para negociação. Você não se retirou para manipular. Você simplesmente decidiu que seu amor próprio era mais valioso do que ser arrastado para um cabo de guerra emocional. Isso é força. É escolher a ordem interna em vez da validação externa. Imagine isto. Um homem uma vez me disse que não respondeu a uma mensagem em que ela tentou provocá-lo sutilmente, não porque estivesse com raiva, mas porque ele viu o que era, um teste. E em vez de reagir emocionalmente, ele foi caminhar, respirou e lembrou a si mesmo: não preciso explicar meu valor. É assim que um homem estoico se move, com clareza, não com caos. Então, quando ela diz, espere, ele não está reagindo, o que ela realmente está perguntando é, por que ele não está me perseguindo como os outros? E esse pensamento, ele persiste. Ele desafia as suposições dela, porque agora a atenção que ela tinha tanta certeza de possuir tornou-se incerta. E a incerteza, quando vem de um homem que se valoriza, é poder. Deixa sentir isso. Não por vingança, mas porque você finalmente percebeu que não está aqui para provar nada. Você está aqui para proteger sua paz. E ela vai pensar nisso por mais tempo do que você jamais poderia ter planejado. Número 2. Será que eu interpretei mal o interesse dele? Agora ela questiona tudo. As conversas, a química, a conexão, foi real? Sua distância a força a repassar tudo, tentando encontrar onde a energia mudou. Enquanto isso, você permanece quieto, composto, porque não está procurando por reafirmação constante. Você está procurando por algo real, ou nada. Veja, a maioria dos homens se apressa. Eles explicam demais, perseguem, tentam desfazer o espaço. Mas quando você não a persegue, isso envia uma mensagem mais alta do que qualquer palavra poderia. Não preciso te convencer do meu valor. Eu apareci com sinceridade. Se você duvidou, esse é um fardo seu para carregar. E, de repente, aquilo de que ela antes tinha certeza começa a parecer incerto. Não porque você jogou um jogo, mas porque você não jogou. Você simplesmente parou de provar e começou a observar.
Talvez ela esperasse uma mensagem de texto após sua resposta fria. Talvez ela pensasse que você insistiria quando ela se afastasse. Mas você não o fez. Você a deixou sentir a ausência, e é aí que a mente dela começa a entrar em parafuso. Ele estava apenas sendo educado. Nunca foi tão profundo para ele. Ela começa a rolar mensagens antigas, interpretando pausas, emojis, a maneira como seu tom mudou sutilmente. Ela está procurando por um sinal, mas o único sinal é sua retirada calma. Isso é estoicismo. Você não vacila diante da rejeição. Você não entra em pânico com o desconhecido. Você respeita suas emoções, mas não é governado por elas. E isso a perturba, porque ela está acostumada a ver homens reagindo emocionalmente. Ela não está acostumada a encontrar um homem que sabe se manter firme, especialmente quando as coisas ficam vagas ou confusas. A ironia é que sua quietude cria mais movimento na mente dela do que suas palavras jamais poderiam. Quando você para de perseguir, ela começa a pensar, não sobre jogos de poder ou quem vence. Ela começa a se perguntar por que você foi capaz de se afastar tão facilmente. E nessa dúvida, ela começa a entender que talvez, apenas talvez, não tenha sido você quem entendeu mal a conexão. Talvez tenha sido ela. Número 3. Ele deve estar conversando com outra pessoa. No momento em que você não persegue, a mente dela dispara. Talvez você tenha encontrado alguém melhor. Talvez você tenha seguido em frente mais rápido do que ela esperava. Mas aqui está a verdade. Você não está perseguindo ninguém. Você está focado internamente, deixando o tempo e a paz guiarem seu próximo movimento. Isso é um tipo raro de força e não passa despercebido. No início, ela pode ignorar, dizer a si mesma que você apenas ficou ocupado. Mas os dias passam. A consistência que ela antes tomava como garantida se foi. Seus bom dia, suas mensagens para saber como ela estava, os pequenos sinais de que ela ainda ocupava um espaço em seu mundo, desapareceram. É aí que os pensamentos dela começam a mudar de casuais para ansiosos. Ele está saindo com outra pessoa? Ele me substituiu tão facilmente? Porque na mente dela, essa é a única explicação para sua distância calma. Ela não percebe que sua quietude não é sobre outra mulher. É sobre o homem em que você se tornou. Você não está usando a ausência para manipular. Você não está distante porque está jogando um jogo. Você está distante porque perseguir o que não te valoriza está abaixo do homem que você tem se esforçado para se tornar. É aí que o estoicismo entra silenciosamente. Um homem estoico não reage com base em emoções passageiras. Ele age com base em princípios. Ele sabe que ser necessário não é o mesmo que ser respeitado. E se sua presença é tomada como garantida, a coisa mais poderosa que você pode fazer é removê-la. Não com raiva, mas com compostura. Deixe-me dar um exemplo do mundo real. Um amigo meu estava conversando com uma mulher que lentamente começou a se afastar. Respostas curtas, menos interesse, energia passiva. Em vez de confrontá-la ou correr atrás de clareza, ele simplesmente espelhou a energia dela. Ele não a ignorou completamente, mas também não se esforçou demais. 2 semanas depois, ela lhe enviou uma mensagem do nada. Acho que você encontrou alguém que te dá mais atenção. A ironia, ele nem estava pensando em mais ninguém. Ele estava simplesmente recuperando sua paz, focando em seus negócios, entrando em forma e se reconectando consigo mesmo. Mas para ela, a ausência dele gritava substituição. Essa é a reviravolta. Quando você não persegue mais, ela não pensa apenas que você está ocupado. Ela pensa que você seguiu em frente. Isso cria uma tensão em sua mente que nenhuma explicação pode acalmar. A calma que você mantém se torna um espelho no qual ela não está pronta para olhar. Mostra a ela que você nunca esteve desesperado, apenas presente. E agora que sua presença se foi, ela percebe que tinha mais valor do que admitia.
Então, se você está nesse espaço silencioso, se perguntando se recuar foi a coisa certa a fazer, confie que foi. Você não a está punindo, está se preservando. E em um mundo que elogia respostas rápidas e validação instantânea, sua disciplina se destaca. Ela pode não dizer em voz alta, mas em seu silêncio, em sua curiosidade, em seu súbito impulso de checar seu perfil, ela já está dizendo: você não está falando com outra pessoa, mas na mente dela você pode estar. E é isso que torna sua quietude inesquecível. Número 4. Por que ele não está tentando consertar isso? Ela esperava que você entrasse em contato, pedisse desculpas, perguntasse o que deu errado. Mas você não fez isso. Não porque não se importasse, mas porque aprendeu a não se apegar onde não é valorizado. Como um estoico, você se afasta com dignidade. Você não persegue o caos. Você protege sua paz. Essa é a parte que a maioria das mulheres não antecipa. Elas estão tão acostumadas com homens correndo com pedidos de desculpas, desesperados para explicar, para consertar as coisas, mesmo quando foram eles os magoados. Mas você não deu a ela esse padrão familiar. Você não ofereceu o conforto de saber que ainda lutaria por ela, não importa como ela o tratasse. E é aí que a mudança começa. Porque quando um homem não persegue, uma mulher começa a se perguntar o que ela perdeu. Veja bem, a verdadeira força não é barulhenta, não é implorar, não é provar, não é se exibir. A verdadeira força é calma, quieta, inabalável. Como os estoicos ensinaram quando algo está fora do seu controle, você deixa ir. Você não discute com a realidade. Você não tenta forçar seu caminho de volta para a vida de alguém apenas para se sentir digno. Você se torna digno pela forma como se comporta quando as coisas não saem como você quer. E agora, seu silêncio está falando, não por despeito, não como um jogo, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. Você percebeu que estar emocionalmente disponível não significa ser emocionalmente vulnerável ao desrespeito. Ela pode rolar mensagens antigas, pode esperar pela mensagem que nunca chega. E nesse silêncio, uma pergunta começa a ecoar cada vez mais alto. Por que ele não está tentando consertar isso? Aqui está na verdade, porque consertar algo que quebrou seu espírito não é mais sua responsabilidade. Você deu um passo para trás para observar, não para reagir. Você parou de resgatar as pessoas das consequências de suas próprias ações. E essa confiança silenciosa que você agora carrega é desconhecida para ela. É perturbadora, porque na mente dela, sua ausência não significa apenas que você se foi. Significa que você superou a necessidade de ser compreendido por alguém que nunca viu seu verdadeiro valor. Imagine que ela verifica o celular uma noite, esperando que seu nome apareça. Mas não aparece. Dias passam, depois semanas. Você não a bloqueia, não persegue suas redes sociais. Você simplesmente desaparece da equação emocional. E isso é quando ela começa a entrar em parafuso. Não porque você a puniu, mas porque você não o fez. O estoicismo ensina que devemos treinar nossas emoções, não ser governados por elas, que devemos responder, não reagir. E quando você escolheu não consertar, o que você realmente fez foi consertar a si mesmo, removendo sua energia de lugares que a drenavam. Então, se você está aí sentado, se perguntando se ela está pensando em você, acredite em mim, ela está. Não apenas porque você está em silêncio, mas porque seu silêncio tem significado. Porque carrega amor próprio, porque não é apenas uma pausa, é uma decisão. E em um mundo cheio de ruído, esse tipo de quietude interior deixa uma impressão duradoura. Número 5. Eu fui apenas temporária, agora ela está questionando o lugar dela na sua vida. Por que foi tão fácil para ele ir embora? Mas sejamos claros, não foi fácil, foi necessário. Você não foi embora porque não se importava. Você foi embora porque chegou a um ponto em que sua paz se tornou mais importante do que provar seu valor para alguém que não conseguia vê-lo. E quando um homem finalmente entende
que sua energia é sagrada, que seu tempo é valioso, ele para de entregá-lo a pessoas que só aparecem pela metade. Ela pode pensar que você desapareceu para fazê-la sentir sua falta, mas não foi uma tática, foi clareza. Uma decisão tomada não com amargura, mas com quietude. Você não a ignorou por despeito, você simplesmente parou de aparecer onde o esforço parecia unilateral. Essa mudança de energia é mais alta do que qualquer discussão. Você não enviou parágrafos, não perseguiu. Você apenas deu um passo para trás e, ao fazer isso, disse tudo o que precisava ser dito sem dizer uma palavra. Veja, vivemos em um mundo onde os homens são frequentemente instruídos a provar, a perseguir, a consertar o que está quebrado. Mas há um poder silencioso na contenção, em reconhecer quando algo não se alinha mais com seus valores. Isso é estoicismo na prática. Não desapego da emoção, mas controle sobre a reação. Você não deixou seus sentimentos te levarem ao desespero. Você deixou a razão te levar ao amor próprio. E esse amor próprio é o que ela não esperava. Porque a maioria das pessoas não consegue imaginar amor sem perseguição. Mas você provou que o amor nem sempre é sobre se segurar. Às vezes, é sobre saber quando deixar ir. Ela pode sorrir por fora, agir como se não se importasse, fingir que seguiu em frente. Mas em sua mente, a pergunta persiste. Eu fui apenas temporária para ele? A ironia. Você nunca foi aquele que a tratou como uma opção temporária. Mas agora, sua ausência a faz encarar uma verdade para a qual ela não se preparou. Que talvez não fosse você quem estava tentando provar seu valor. Talvez você fosse o prêmio o tempo todo, e ela só percebeu isso quando você parou de aparecer. Isso não é sobre jogar joguinhos, é sobre viver por um princípio. Se o amor exige que você se perca, não vale a pena mantê-lo. Você não persegue o que se afasta da paz. Você se torna a paz. Você caminha como um homem que sabe o que oferece. E se ela não conseguiu ver isso, então seu silêncio não é rejeição, é revelação. Número 6. Talvez ele seja confiante demais. Ela percebe que você está calmo, inabalável. Você não está por aí provando nada. Você está apenas vivendo, construindo, focado. Essa confiança silenciosa, essa quietude perturbadora, é a marca de um homem que não precisa de validação externa. Você não é arrogante, você está ancorado. E isso a abala mais do que ela esperava. Porque, sejamos realistas, a maioria dos homens, quando uma mulher começa a se afastar, persegue com mais força. Eles insistem, explicam demais, tentam reconquistá-la com palavras, gestos, até mesmo desespero. Nem sempre é barulhento, mas é óbvio. Aquela energia sutil de, por favor, não vá embora. E por um tempo, ela provavelmente pensou que você faria o mesmo. Ela esperava que você notasse a mudança e entrasse em pânico, que enviasse uma mensagem tarde da noite. Você está bem? Uma mensagem para tentar consertar a tensão, mas você não fez. E agora ela está confusa e um pouco intrigada. Seu silêncio não veio do orgulho, veio da paz, da autoconsciência. Como um estoico, você entende que perseguir alguém que não está correspondendo à sua energia é uma traição ao seu próprio amor próprio. Epicteto disse, a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada desconsiderando as coisas que estão além do nosso controle. O interesse dela, o humor dela, a validação dela, isso não está em suas mãos. Mas como você responde, isso é tudo com você. Então, em vez de perseguir, você escolheu observar. Em vez de se explicar, você deixou sua presença ou sua ausência falar por si. Você não precisava convencê-la do seu valor. E é exatamente isso que o diferencia. Ela começa a se perguntar, talvez ele seja confiante demais. Mas o que ela realmente está vendo é um homem que se valoriza. Um homem que não teme a perda, porque nunca implorou por aquilo que não foi oferecido livremente. Você está focado em seu caminho, em sua missão,
na versão de si mesmo, que não apenas fala sobre força, mas a vive. E quanto mais ela sente que você não está perseguindo, mais ela repassa as últimas interações. Ela foi muito fria, ela te interpretou mal. Por que você não está tentando reconquistá-la como os outros fizeram? Não é que você não se importasse, você apenas se importa mais com sua paz do que em se apegar a alguém que está inseguro sobre você. Essa confiança não é uma performance, é quem você é, estoico, com os pés no chão, focado sem pedir desculpas. E em um mundo que elogia o barulho e a busca por atenção, sua quietude se torna magnética. Não porque você está tentando ser misterioso, mas porque encontrou na quietude uma força que a maioria nunca encontrará. E ela sente isso agora, mais do que nunca. Número 7. Eu pensei que tinha o poder. De repente ela percebe que calculou mal. Você não está esperando por ela. Você não está orbitando as decisões dela. Você não está se exibindo por atenção. E essa mudança quebra o roteiro dela. Ela estava acostumada com homens perseguindo, explicando, provando. Ela esperava que, se afastasse, você a seguiria. Mas em vez de se apegar, você permaneceu com os pés no chão. Você não reagiu emocionalmente. Você não tentou reconquistá-la. Você simplesmente continuou seu caminho, como se a aprovação dela não fosse sua linha de chegada. E isso muda toda a dinâmica. Agora ela fica se perguntando, será que superestimei meu poder sobre ele? Porque aqui está a verdade. Quando você não a persegue, não é apenas sobre a distância, é sobre o sinal. O sinal de que você não é governado por impulsos, de que você não entrega seu poder a alguém só porque é bonita ou emocionalmente confusa. Você não entra em pânico para manter alguém que está inseguro sobre você. Esse desapego calmo. Essa é a essência do estoicismo. Como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ela era o evento externo, e você escolheu não reagir. Pense em um cara que costumava mandar bom dia para ela todos os dias, que enviava uma segunda mensagem quando ela demorava a responder, que tentava decodificar o humor dela apenas para ficar perto. Então, um dia, ele para. Não com raiva, não com despeito, mas com clareza. Ele viu o desequilíbrio e silenciosamente se afastou. Aquele silêncio não está vazio. Ele ecoa. E ela o ouve na ausência da atenção dele. É aí que o poder muda. É aí que ela começa a pensar. Não porque você perseguiu, mas porque não o fez. Essa é a beleza de não perseguir. Você deixa espaço para ela perceber seu valor por conta própria. E às vezes, essa percepção dói mais do que qualquer coisa que você pudesse ter dito. Número 8. O que ele está pensando agora? Enquanto você segue em frente, ela fica presa em pensamentos excessivos, imaginando se você sente falta dela, se sente alguma coisa. Mas a verdade é que você dominou algo poderoso, a arte da disciplina emocional. Enquanto ela entra em parafuso, você permanece quieto, e essa quietude atrai a curiosidade como um ímã. Porque quando um homem não persegue, quando não cede à pressão emocional, isso envia uma onda por tudo o que ela pensava que entendia. A maioria dos homens já teria cedido. A maioria teria entrado em contato, tentado explicar ou pedido clareza. Mas você não. E não é porque você é frio. É porque chegou a um ponto em que a paz importa mais do que a persuasão. Você não está mais no negócio de convencer alguém a se importar. É aí que o estoicismo aparece. Não em ser indiferente, mas em saber a diferença entre o que merece sua energia e o que a drena. Agora, ela está repassando tudo, sua última conversa, o tom da sua voz, até mesmo a maneira como você olhou para ela. Ela está tentando descobrir se interpretou mal seu distanciamento como desinteresse ou se era algo mais profundo. E quanto mais quieto você fica, mais altos os pensamentos dela se tornam. Ele realmente deixou para lá? Eu não era tão importante assim? Ou ele está apenas escondendo o quanto está sofrendo? Mas a realidade é que você não está escondendo nada.
Você não está esperando. Você não está jogando joguinhos. Você simplesmente se retirou do caos e retornou ao seu centro. Você escolheu redirecionar essa energia emocional para dentro, para se construir, proteger seu espaço mental e manter seus padrões elevados. Nem toda conexão deve ser perseguida. E quando ela começa a sentir isso, a sentir de verdade que você aceitou o resultado sem amargura, é quando a incerteza toma conta dela. Imagine isto: ela está checando o celular, esperando que seu nome apareça. Ela está rolando as memórias, procurando por evidências de que você ainda está emocionalmente ligado. Mas não há nada, apenas sua ausência e aquela calma inabalável que você carrega. Isso, por si só, muda toda a dinâmica emocional. Veja bem, quando você para de perseguir, não é apenas silêncio, é presença. Uma presença masculina forte que não implora para ser notada, mas é impossível de ignorar. É nisso que ela está pensando agora. Não apenas ele sente minha falta, mas como ele é tão composto. E a resposta? Porque você tomou a rara decisão de caminhar com dignidade em vez de correr atrás da incerteza. Esse tipo de força não grita, ela deixa ecos. Número 9. Eu deveria entrar em contato primeiro. Você inverteu a dinâmica. Não através da manipulação, mas através do desapego genuíno. Ela começa a sentir o desequilíbrio. O espaço que você deixou não está vazio. Ele é sentido profundamente. Você não ficou em silêncio para provocá-la. Você o fez para retornar ao seu centro. E agora é ela quem sente o peso desse silêncio. Ela começa a se perguntar o que mudou. No início, ela pode dizer a si mesma que você está apenas ocupado ou distraído. Mas, com o passar do tempo e você permanecendo calmo, composto e despreocupado, o silêncio se torna mais alto do que quaisquer palavras que você poderia ter dito. Não é agressão passiva, é presença. Sua presença redirecionada para dentro. É aí que o estoicismo vive, na decisão de não ser governado pelo impulso, pela reação, pela necessidade de perseguir o que está se afastando. Você não precisou fazer um anúncio, você simplesmente parou de aparecer onde não se sentia mais visto. E agora ela começa a se perguntar: eu estava errada em me afastar? Eu esperava que ele me perseguisse como todos os outros? Ela começa a repassar a última interação, procurando por pistas. Mas a verdade é que sua ausência fala por si. Você não está entrando em contato, não porque está a punindo, mas porque recuperou sua dignidade. Você percebeu que não precisa de validação constante para saber seu valor. Essa é uma mudança para a qual poucos estão preparados, porque é rara. Pense nisso. Com que frequência um homem escolhe a paz em vez de provar seu valor? Com que frequência alguém se afasta, não por ego, mas por clareza? Você mostrou a ela algo diferente. Você respondeu com nada, porque nem tudo merece sua energia. Isso é disciplina estoica em tempo real. Sêneca disse melhor: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. E perseguir alguém que está inseguro é tempo desperdiçado. Então agora ela hesita, os papéis se inverteram. Não porque você jogou um truque, mas porque você parou de jogar completamente. Ela sente a mudança, ela sente sua ausência. E em seu silêncio, uma nova pergunta persiste, uma que ela nunca esperou se fazer. Eu deveria entrar em contato primeiro? É aí que você sabe que mudou o ritmo, sem nunca levantar a voz. Número 10. Talvez eu não tenha lhe dado o devido valor. Este é o ponto de virada, o momento em que ela percebe que você não estava tentando impressioná-la, você estava aparecendo genuinamente. E quando isso parou, ela sentiu a perda. Não porque você a lembrou, mas porque você parou de lembrá-la. Um homem estoico deixa o tempo revelar seu valor, não suas palavras. Veja, no começo, sua consistência parecia tão natural para ela que ela parou de notar. Você aparecia, não para provar nada, mas porque é simplesmente quem você é.
Você perguntava como ela estava, você se importava, você se lembrava das pequenas coisas, e ela se acostumou com isso. Tão acostumada, na verdade, que começou a assumir que estaria sempre lá. Mas o que ela não entendia então é que até mesmo um bom homem, especialmente um homem com os pés no chão e com amor próprio, tem limites. Você não estava sendo dramático, não estava contando pontos. Você estava apenas lendo os sinais silenciosamente. E uma vez que ficou claro que seu esforço não estava sendo correspondido, você se afastou. E aqui é onde a parte estoica entra. Você não anunciou sua retirada. Você não tentou despertar culpa ou provocar uma reação. Você simplesmente escolheu a paz em vez da performance. Porque um homem estoico não tenta forçar alguém a apreciá-lo. Ele confia que a verdade, eventualmente, fala mais alto do que qualquer argumento. Ele não persegue o eco. Ele se torna o silêncio que permanece depois que todo o resto desaparece. Agora, enquanto ela rola mensagens antigas e repassa conversas antigas, ela começa a notar coisas que antes ignorava. A maneira como você ouvia quando ela desabafava. O tom calmo que você usava quando as coisas ficavam tensas, a maneira como você nunca competiu pela atenção dela. Você apenas ofereceu estabilidade e se afastou quando não foi recebido com a mesma energia. Esse tipo de homem é raro, e quando ele se vai, sua ausência atinge mais fundo do que qualquer despedida dramática. Ela pode não dizer em voz alta, pode não entrar em contato ainda, mas não se engane. Ela está pensando nisso, em você, em como foi fácil não lhe dar o devido valor e em como tudo ficou quieto quando você parou de tentar ser visto. É isso que acontece quando você para de perseguir. Você permite espaço para a realidade falar. Você deixa o tempo fazer o que a pressão nunca poderia. E enquanto ela agora é quem se pergunta se entendeu mal sua presença, você permanece inabalável. Não porque não se importa, mas porque aprendeu que o amor próprio não é algo que você compromete para ser lembrado. É algo que você protege para estar em paz. Deixe essa verdade assentar, porque é uma das lições mais difíceis e uma das mais poderosas. Quando um homem se afasta sem amargura, sem barulho e sem precisar de reconhecimento, sua ausência se torna inesquecível. Não porque ele desempenhou um papel, mas porque ele foi real em um mundo cheio de performances. Então, tire um segundo para refletir. Você já sentiu essa mudança em si mesmo quando parou de tentar ser o suficiente para alguém e percebeu que sempre foi? Se isso ressoa com você, convido-o a deixar um comentário ou simplesmente digitar: "Eu escolhi o amor próprio em vez de ser compreendido." Sua história importa. E se você está pronto para o que vem a seguir, o momento em que o silêncio dela começa a quebrar, fique comigo. Estamos chegando na parte que ela não esperava. Número 11. Será que eu perdi um homem que realmente tinha padrões? E aqui está, a realização final. O eco silencioso que atinge quando o ruído do ego se desvanece. Ela pensou que você voltaria, que cederia, entraria em contato, se explicaria, perguntaria o que deu errado. Mas você não fez. Você não perseguiu porque seu amor não está ligado ao desespero. Está ligado ao discernimento. E é isso que o diferencia. A maioria dos caras fica emocionalmente refém quando uma mulher começa a agir de forma distante. Eles imploram, se exibem, abandonam seus limites apenas para se sentirem queridos novamente. Mas você fez exatamente o oposto. Você permaneceu no controle. Você não lutou para provar seu valor. Você o viveu. Isso não é indiferença, é disciplina. O tipo de disciplina que o estoicismo ensina. Controle o que você pode, aceite o que não pode e nunca entregue sua paz a alguém que não a valoriza. Ela pode não ter entendido no início. Na verdade, seu silêncio pode ter parecido frieza. Mas com o tempo real e ininterrupto, começa a aparecer clareza. E então a atinge,
Talvez você não fosse apenas mais um cara esperando conquistá-la. Talvez você fosse o padrão para o qual ela não estava pronta. Talvez você fosse o único homem que sabia quando parar de dar. Não porque não sentia, mas porque se recusava a se sentir pequeno. Ela repassa tudo. A maneira como você se portava, a calma em sua voz, a falta de caos quando você se afastou. E você não bateu a porta. Você apenas a fechou silenciosamente. E, de alguma forma, essa quietude faz mais barulho do que qualquer discussão poderia ter feito. Ela está acostumada com homens que se dobram, não que se mantêm firmes. Você se manteve firme. E agora que você não está mais orbitando o mundo dela, ela começa a questionar se perdeu algo raro. Você não a perseguiu porque você tem padrões, não condições. Você sabe o que oferece, e se alguém não consegue reconhecer, você não faz campanha pela conscientização deles. Esse tipo de energia é inesquecível. Não é barulhenta, não é presunçosa, mas é sentida profundamente. Isso é o que é a presença estoica. Não é que você seja difícil de conseguir, é que você é impossível de substituir. E agora ela sabe. Ela não perdeu apenas um homem. Ela perdeu um homem que se conhecia. E não importa quanto tempo passe, esse tipo de perda persiste. Então, o que ela realmente pensa quando você não a persegue? Ela pensa mais do que jamais esperava. Porque quando um homem dá um passo para trás, não para jogar joguinhos, mas para proteger sua paz, isso força um tipo de reflexão que nenhuma palavra pode provocar. Isso não é sobre ego. É sobre essência. Se esta mensagem falou com você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Deixe um comentário e me diga qual momento em sua vida lhe ensinou o poder de não perseguir. Adoraria ler sua história. E não se esqueça, às vezes, sua ausência é a única explicação de que ela precisará. Até a próxima. Permaneça com os pés no chão. Permaneça forte. Permaneça estoico.